Não dá pra desligar. ACI em Foco. O comércio e a indústria, em primeiro lugar. Muito bem, olá gente, olá Iracemápolis, sejam bem-vindos. Eu sou Renato Evangelista e este é o ACI em Foco, o programa do empreendedor de Iracemápolis. O ACI em Foco é o mais novo canal de divulgação das ações da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Iracemápolis. Aqui você fica sabendo tudo o que acontece na nossa entidade, todos os eventos, palestras, oficinas, campanhas, serviços e produtos. A cada programa nós trazemos um entrevistado, uma pessoa do meio comercial, da indústria, para falar um pouquinho com a gente. Então confira hoje no último bloco a entrevista com a Eliane Alves de Oliveira Fedato, que é esposa aqui do nosso presidente Carlos Fedato e que também é uma empreendedora. Então fique ligado, nós estamos no ar todas as sextas-feiras às 9h30 da manhã pela Rádio Sucesso 106,3. Lembrando, se você não pode ouvir pela rádio, você ainda pode aí acessar as nossas redes sociais, o nosso site, o www.acionline.com.br, o Facebook, ACI Iracemápolis, ou o Instagram, o ACI Iraque, além do YouTube, que tem lá disponível todos os programas, todas as edições dos programas anteriores. Digita lá na caixinha de busca ACI em Foco e aí você tem em mãos os programas para você ouvir no tablet, no celular ou no computador. Bom, nós vamos começando os trabalhos de hoje. Eu gostaria de ler para vocês um texto do Wilson Poit, que é diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Esse texto ele está na edição 307 do Jornal de Negócios do Sebrae, agora de novembro de 2019. Pés no chão. Ter sucesso com uma empresa depende, entre muitos fatores, de afinidade. É fundamental que o empreendedor invista em um ramo com o qual tenha grande identificação. Caso contrário, será apenas uma questão de tempo para a experiência se tornar frustrante. Parece óbvio, mas nem sempre o empresário coloca esse item entre os fatores determinantes para abrir um negócio, o que resulta em uma avaliação falha dos prós e contras. Ele se entusiasma com a possibilidade de ganho e se esquece de que será dono do negócio 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ou seja, terá de conviver intensamente com tudo que envolve o empreendimento. Muitas vezes ele só vai perceber que há algum aspecto inconciliável depois de muito tempo de dinheiro investidos. Um exemplo é abrir uma franquia. Essa é uma ótima pedida para quem prefere um modelo de negócio mais seguro e já testado no mercado. Mas para quem não abre mão da autonomia e do seu jeito de fazer as coisas, seguir as regras do franqueador não será agradável. Por isso, é uma questão que deve ser pensada logo de saída. Um dos pontos positivos de ser proprietário de uma empresa, excluindo aqui as citadas franquias, é ter o poder de decidir quando é hora de mudar de rumo, seja porque há algum fator incompatível, seja porque a proposta não está funcionando ou qualquer outro. Insistir em algo que dá sinais de que vai naufragar só aumenta o problema. Se for para perder dinheiro, que a perda seja a menor possível. Nesse quesito, as startups levam relativa vantagem. Como estão no começo e têm estruturas pequenas, é comum usar o termo pivotar para descrever o ato de alterar o direcionamento após testes indicarem que a estratégia adotada não vai ter resultado. Não significa desistir do negócio, mas dar outro destino a ele. E quanto mais rápida a virada, melhor, porque não se gasta tanto e o desapontamento pode se transformar em propulsor para um novo projeto. É o conceito de fail fast, fracasse rápido, errar rápido, consertar rápido. Por mais que o empreendedor acredite em sua ideia e ela represente a realização de um sonho, é preciso ser racional para perceber o que vale e o que não compensa. Então essas são as dicas do Wilson Poit dessa semana. Nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos aí com a programação da Associação Comercial. Campanhas, palestras e muito mais para você. Programação ACI.
voltamos, pessoal, fiquem ligados aí na nossa programação. Nós vamos ter aí no final de novembro mais uma palestra importante, uma palestra com um tema relevante aqui no auditório da CIAI, mais especificamente no dia 5 de dezembro, às 19h30. Será um evento gratuito e a palestra terá o tema sobre medicina do ambiente e vai ser aí ministrada pela palestrante Beatriz Ribeiro, do Soma Corpo e Mente em Harmonia, aqui da nossa vizinha Limeira. Então anote na agenda, 5 de dezembro, mais uma palestra muito interessante. Qualquer dúvida, ligue no telefone da Associação Comercial no 3456-5454. E vem aí também mais uma campanha perante o comércio, uma campanha e um evento promovido pela Associação Comercial junto do nosso comércio local para fomentar, para aquecer aí as compras, né, as compras e as vendas. E vai ser o nosso Natal premiado ACI 2019. No próximo bloco, a Isabelle aí do nosso comercial vem aí dar mais detalhes sobre esta promoção, sobre esta campanha do Natal Premiado 2019. Então aguarde que já nós voltamos então para falar com maiores detalhes sobre esta campanha. De Papo com a ACI. Se ligue nos produtos e serviços que oferecemos para você. Muito bem, voltamos para falar dos produtos e serviços da associação. Estou com a Isabelle Domiciano, como eu tinha anunciado anteriormente, para falar então da nossa campanha de Natal desse ano junto do comércio, né? A campanha sempre promovida aí pela Associação Comercial. Tudo bem, Isabelle? Tudo ótimo, Renato. E você? Tudo bem também. Fale para os nossos ouvintes como que vai ser aí a nossa promoção de Natal desse ano. Natal premiado ACI 2019. Então, nossa promoção, mais uma vez, ela mudou, Renato. Mas vem mudando para melhor. O pessoal que consome aqui no comércio de Iracemápolis já está acostumado, né? Que a ACI sempre vem com bastante prêmio para o final de ano. E dessa vez vai ser ainda mais legal. Por quê? A gente vai trabalhar exclusivamente com a raspadinha. Ano passado virou mania, né? Entre o pessoal, chegava, pedia a raspadinha. Então, você raspa ali, a gente vai ter 665 pessoas premiadas com prêmio instantâneo. São vale compras de 10, 25 ou 50 reais para usar na loja em que você está consumindo ali, que você pegou a raspadinha. Além disso, os lojistas podem dar prêmio extra. Então, assim, basicamente todas as lojas participantes estão oferecendo prêmios extras. São mais de 1.100 chances de você ganhar só com o prêmio oferecido pelo lojista. Então vai ter muita gente premiada. São 10 mil reais em prêmios oferecidos só pela ACI. E a gente quer movimentar bastante o Natal aí. Vai ter outra novidade, que é a campanha de vitrines e fachadas, Renato. Que legal. Ô Isa, e quando começa a campanha? A campanha começa dia 25 de novembro e vai até 26 de dezembro. Então passou ali o período do Natal, né, o segundo dia ainda de trocas. Aí a gente encerra a campanha. Então, legal. Na semana que vem a gente já vai estar divulgando as lojas que irão participar para você, ouvinte, estar sabendo também e direcionando vocês aí para irem às compras e a gente aquecer e fomentar aí o comércio local. Muito obrigado, Isa. Nós voltamos já com a nossa entrevista. Muita informação e uma conversa descontraída. Agora é hora de entrevista no ACI em Foco. Muito bem, voltamos para aquele momento que a gente tanto gosta, que é o momento da nossa entrevista, para falar um pouquinho sobre empreendedorismo, esse momento que a gente tem muita satisfação de estar recebendo algum profissional que esteja envolvido como empreendedor, ou não também. Nós já tivemos aqui vários entrevistados, né, ex-prefeito, alguma personalidade da cidade, mas sempre tentando focar aí na questão do empreendedorismo. E hoje eu tenho a satisfação de estar recebendo a Eliane Alves de Oliveira Fedato, que é a esposa do nosso presidente da Associação Comercial, o Carlinhos Fedato. Eliane, como vai? Tudo bem? Bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também. Seja bem-vinda aqui ao ACI em Foco. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, sobre as suas experiências de vida aí. E eu queria começar justamente falando sobre a sua carreira profissional, né? Eu descobri, né, o jornalista sempre antes de entrevistar
vai buscar desmiuçar um pouquinho a vida, fuçar a vida da pessoa. E eu descobri que você trabalhou bastante na usina Iracema. Sim, muito né? tempo. Eu queria que você falasse um pouquinho se esse foi realmente o seu primeiro emprego ou não, né? Se você começou a trabalhar em outro lugar antes da usina. Na verdade, sim. Comecei na usina Iracema no ano de 91. A princípio, eu entrei como assistente jurídico. Uhum. Fiquei, acho que alguns meses, eu não me recordo muito bem o período. Aí surgiu uma vaga, na verdade, para pleitear uma vaga no planejamento de manutenção. Eu fiz o teste, passei, aí eu fiquei algum tempo lá. Só que daí eu não me recordo assim, eu não sei precisar a quantidade de anos agora. Sim. Mas eu fiquei um bom tempo, aí eu tive meu filho. E aí, assim, como mulher, como mãe, eu quis ficar em casa para cuidar dele nesse primeiro período da fase da criança, que é tão importante, né? Então eu fiquei 3 anos em casa como dona de casa, parei, eu realmente com apoio, com certeza, do meu esposo, que eu falei, não, eu quero, já que eu demorei tanto para ter esse filho, porque ele foi um trabalho, então assim, eu tive que fazer tratamento, falei, não, eu vou cuidar dele agora, né? Então eu fiquei 3 anos em casa, aí acabou de novo surgindo uma oportunidade e eu acabei voltando para a usina Iracema. Aí eu entrei como secretária, como assistente de gerência, e lá eu fiquei até o ano de 2014. Então, assim, historicamente, na usina, foram 17 anos durante todo esse período, né, fora. Mesmo contando com esses 3 anos que eu fiquei afastada, então foram 17 anos de usina Iracema. Bastante e assim, tempo, sim, né, bastante tempo. E lá eu conheci pessoas maravilhosas, eu acho que aprendi muita coisa, então principalmente para os projetos futuros, então foi muito importante essa época para mim. E esse foi realmente seu primeiro emprego? Eu trabalhei assim, um pouquinho mais nova como babá, mas um pouquinho só, mas praticamente, se vamos falar profissionalmente, esse foi, a usina Iracema foi o meu primeiro emprego. É legal, tô perguntando isso também, porque vários entrevistados meus aqui comentam que eles começaram a trabalhar muito cedo. Você lembra mais ou menos a idade que você tinha quando você ingressou na usina? Na verdade, eu estava com 18 anos já. Com 18 anos, legal. Já era maior de idade. É porque, na verdade, assim, só para você ter uma ideia. A minha mãe faleceu, eu tinha 16 anos, né? Aí eu acabei ficando em casa, tomando conta, porque as minhas irmãs já trabalhavam, meu pai trabalhava. Então, eu assumi essa parte da casa. Aí, depois, ele acabou ficando doente também, eu fiquei cuidando dele. Então, assim, a primeira oportunidade mesmo que deu certo foi com 18 anos. Bom, você tem MBA, né, em gestão empresarial. Eu queria saber se isso foi fundamental para você resolver empreender, né, já que hoje você atua na escola Elevare. E como que foi essa decisão, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, sobre o seu trabalho como professora e aproveitar aí para fazer o merchandising aí da empresa, né, da Elevare. Bom, assim, sim, com certeza. O MBA ele foi fundamental, porque lá a gente aprende várias coisas, né, como planejar, como empreender. Então, ele me deu essa estrutura, principalmente da área contábil, que é muito importante para o funcionamento de uma empresa. Não tem como você não saber administrar essa parte, né? Aliás, Eliane, só te cortando um pouquinho, antes da gente entrar na Elevare propriamente dita, onde que você fez a MBA? Eu fiz na Unip. Na Unip em Limeira. Em Limeira. E aí você estava trabalhando na época, tinha que conciliar trabalho com estudo? Sim, a minha vida sempre foi complicada nesse sentido. Inclusive, quando eu fiz, antes do MBA, eu fiz letras, né? O Júlio, meu filho, ainda era pequeno, ele tinha 6 anos. Então, assim, realmente eu trabalhava o dia todo na usina, ia estudar, voltava de madrugadinha, pegava ele, ia para casa, nos dias tinha que levantar de manhãzinha de novo. Então, sempre foi uma batalha, sabe? E o MBA também, só que daí ele já estava um pouquinho maiorzinho, né? Sim. Mas também eu fiz, só que o MBA ele não era todos os dias, ele era uma vez na semana que eu ia lá. Então já foi um pouco mais tranquilo. Sim. Não, eu acho legal você fazer esse comentário, porque eu acho que a maioria dos brasileiros aí, né, labutam nesse sentido, e aí você tem que conciliar. Principalmente as mulheres. Eu ia até comentar isso, principalmente as mulheres que aí entram várias situações, porque você tem estudo, tem o filho, que geralmente acaba a mãe tendo que dar, pelo menos no começo, dar um suporte maior. E eu tô falando isso porque eu também, quando eu fui fazer jornalismo, foi exatamente 2 anos depois que o meu filho nasceu. Então eu trabalhava de dia, estudava à noite, e o Bernardo, né, tava lá bebezinho, com 2 aninhos, e
lógico que a minha esposa também deu todo o suporte necessário, mas a gente sabe que é correria mesmo, por isso que eu estou comentando. Não é fácil, não. Tá, aí dando continuidade, aí você foi fazer o MBA e conta aí pra gente então a questão da Elevai, né? Como que surgiu, como que foi essa decisão de estar montando o próprio negócio. Tá bom, a princípio assim, eu havia começado a dar aula no estado, tá? E até então eu era secretária, eu não tinha essa experiência de sala de aula, aí eu comecei acho que em 2015. Dar aula no estado. Ou seja, você sai da Undina e ingressa... Isso, eu já ingresso na escola, rede né? Na rede pública, ensino. Isso. Só que daí, assim, enfrentar a sala de aula é meio complicado, sabe? Não é muito fácil, os professores que estão ouvindo sabem disso. A gente tem várias vertentes, vários desafios. E aí eu tenho uma amiga que nós nos conhecemos fazendo a faculdade de letras, e ela também é professora, então nós duas tínhamos assim essa ideia de montar alguma coisa nossa, né? Sim. A princípio nós tentamos uma outra coisa, mas acabou não dando certo. E aí nós falamos assim, o que a gente poderia fazer juntas? Porque assim, olha, nós duas temos o mesmo perfil, nós gostamos muito de ajudar as pessoas. E ela tinha um prédio lá que estava parado no momento, um prédio comercial. Aí ela falou assim, vamos abrir essa escola. Inclusive, ela já atendia algumas pessoas na casa dela, como aulas de reforço, alfabetização, né? E aí eu falei, então, vamos embarcar. Aí a gente resolveu começar a nossa escola. Em abril de 2016 nós começamos. Então, assim, é uma batalha por dia, a gente até hoje estamos angariando alunos, então, assim, nós estamos com algumas pessoas lá, estamos fazendo um trabalho muito bacana, nós ajudamos bastante pessoas já. O diferencial, assim, nosso nesse momento é que a gente faz aula personalizada, individual, então, assim, a gente tenta se adaptar à dificuldade da pessoa, da criança e até do adulto, porque nós temos adultos lá também. A Elevai, ela seria um reforço escolar. Sim, é uma escola de alfabetização, reforço e acompanhamento escolar, e agora nós temos também cursinho pré-vestibulinho. Ah, que legal. E vocês atuam hoje em Limeira, não é isso? Sim, inclusive, eu acabei abrindo lá em Limeira por ela ser de lá e por o imóvel dela estar lá, né, disponível pra gente no momento. Até assim, futuramente, é uma coisa que eu pretendo abrir uma filial aqui, por que não? Sim. Certo? Então, assim, a gente precisa ter um maior crescimento, né? Estabilizar um pouquinho mais, porque em termos empresariais, nós ainda somos bebês, porque praticamente nós estamos começando, né? 3 anos, em termos empresariais, é pouca coisa. Então, assim, a gente precisa desenvolver um pouquinho mais, mas com certeza a gente já está indo por esse caminho, tá? E a pretensão é, quem sabe no futuro, quem sabe não. Com certeza. No futuro, abrir uma filial aqui em Iracemápolis. Expandir e para Iracemápolis também. Que legal. E você não para, né, Eliane? Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, porque você está, inclusive nós estamos falando da correria, de estudo, aliar essa questão de estudo com trabalho e filho, isso e aquilo. E a Eliane está fazendo atualmente uma pós-graduação em psicopedagogia. Sim, estou fazendo. Então a correria continua. Continua, estou fazendo lá na Uniararas, embora seja por EAD, mas agora no começo do ano, então eu vou ter que apresentar o TCC presencial, vou ter que fazer umas provas. Então mesmo assim dá uma certa correria, porque por ser em EAD, você tem que correr um pouquinho mais atrás. Sim. Tá? E assim, pela forma de empreendimento que eu estou no momento, que é a escola, então assim, eu senti essa necessidade de fazer essa psicopedagogia, principalmente a clínica, porque a gente está atendendo assim muitas pessoas com, não seria a palavra problemas, né, porque problema todo mundo tem, mas com dificuldades específicas. Sim. E para você entender como ajudar da melhor forma essa criança, eu senti a necessidade de fazer essa pós-graduação, tá? Então, assim, está sendo muito importante, estou adquirindo muito conhecimento, estou utilizando já no meu ambiente de trabalho, embora eu ainda não tenha me formado, mas algumas coisas que eu estou aprendendo já estão sendo muito úteis para mim. Sim. E, Eliane, é legal esse trabalho que vocês fazem, porque realmente a própria escola, né, aqui em Iracemápolis tem, eu não sei como que eles chamam isso, mas um certo reforço para algumas crianças que têm essa necessidade, né? Existe lá eles fazem uma triagem, né? Dos alunos que têm uma necessidade maior.
Mas, assim, para a própria escola é difícil, porque não tem tempo também para fazer esse tipo de coisa. Então, quando vocês vêm com essa ideia, né, esse empreendimento de você poder levar a criança no particular para dar esse suporte, é bem interessante, né? Sim, com certeza. É porque, assim, a escola, ela faz um trabalho muito bom. A gente sabe disso. Assim, quem infelizmente não tem oportunidade, não consegue levar a criança num atendimento particular, deve participar desses reforços que a escola propõe, com certeza, tá? Sim. Só que, assim, o diferencial de um reforço particular é porque você acaba personalizando para a dificuldade da criança. Então, assim, tem crianças que você tem que conquistar primeiro, para depois você conseguir dar o aprendizado. Então, eu estou tendo muitos desafios lá na escola. Então, já chegou crianças assim que tem birra, que não gosta, que fala que tem problema. Então, você convence, você conversa, você conquista. A gente usa muito da forma lúdica com a criança. Então, assim, esse atendimento individual personalizado, ele é muito importante para a criança começar a aprender a gostar de estudar, porque tem muitas que ainda não gostam. Sim. Então, por isso que acaba ocorrendo. E a gente sabe que, infelizmente, na sala de aula, para o professor, com várias crianças, é difícil dar atenção exclusiva, né? Não tem como. É muito importante o trabalho que vocês fazem, né? Voltando um pouquinho a falar sobre empreendedorismo, essa veia empreendedora, ela tá na sua família, né? Já que seu marido, inclusive, ele tá à frente aí da FEDAT Turismo há anos e anos, né? Eu queria saber se isso te ajuda, né? Ou se ajudou de alguma forma na hora de você ir pro empreendedorismo. Sim, com certeza. Nós conversamos muito. O Carlinhos já tem uma vasta experiência, né, nessa área. Então, eu tiro, assim, converso com ele, eu pego opiniões. Então, isso sim, com certeza é muito importante. A gente vê o trabalho. O bom disso também é assim, eu sei que o Carlinhos ele é muito dedicado ao que ele faz. Então, eu sei que é trabalho constante. Você não tem final de semana, você não tem feriado. Então, assim, no momento, eu também tô mais ou menos desse jeito. A gente fica em casa, só que eu tô trabalhando. Sim, isso entendeu? É empreender, isso. Então, você precisa ter foco, você precisa ter vontade e correr atrás. Isso que é mais importante. E ele, com certeza, foi uma grande inspiração. Que legal. Eu estava dando uma olhada no seu perfil de Facebook, né? E vi lá uma foto do encontro de amigos que estudaram no Colégio Cesarino Borba. Inclusive, agora o pessoal está se movimentando ali também no Facebook, fazendo aí um esquema de fotografias do Antônio Cândido, que você disse também passou por lá. Sim. Das suas amigas aí, dessa época, tem alguém que você lembra, assim, que partiu para o empreendedorismo? E você acha que antigamente, com a cidade menor, era mais difícil para a mulher empreender? Bom, assim, de amigas, agora, no momento que eu me recorde, não. Eu posso até estar cometendo alguma falha, pode ser que tenha alguma que esteja empreendendo e eu realmente desconheça no momento. Agora, assim, quanto à cidade ser menor, sim, com certeza. Porque a cidade, ela vem naquele padrão de as mulheres... Antigamente, principalmente, as mulheres ficavam mais em casa, cuidando dos filhos, né? Eram os maridos que iam atrás do trabalho, de prover a família, né? Sim. E sim, com certeza, quando a cidade era menor, ainda tinha aquela mentalidade, então era mais difícil. Hoje eu acredito que esteja mais fácil, com certeza. Eliane, hoje nós temos a primeira mulher a participar da diretoria da Associação Comercial em 35 anos de história, que é a Rose Buch. Sim, uma grande mulher. Sim, e isso vai um pouco de encontro do que você acabou de falar, né? Da cidade ser menor e da mentalidade também. Acho que o machismo era mais enraizado na época, né? Infelizmente. Bom, você participou nesse mês do congresso da FACESP. A FACESP, que é a Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Inclusive o Carlinhos, o nosso gerente, né, o Luiz Marrafon, e as meninas aqui, a Isabelle e a Daniele, também estiveram participando, pelo menos num dos dias lá do congresso. Esse ano aconteceram alguns eventos no congresso voltados para as mulheres, como, por exemplo, fomento ao empreendedorismo feminino, a rodada de negócios com mulheres empreendedoras, mulher e violência não combinam, a importância da mulher na política e empreendedorismo digital. Foram alguns dos painéis apresentados pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura. O que você traz para Iracemápolis dessa experiência? A ideia é estar montando aí um grupo de mulheres empreendedoras aqui na associação.
O que você poderia contar dessa experiência para a gente? Bom, primeiro que foi muito gratificante, que esse evento eu fiquei lá 2 dias, que foi especificadamente voltado para as mulheres, né? Foi uma experiência maravilhosa, nós tivemos a participação da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos, da Damares Alves, que deu uma palestra maravilhosa. A Gabriela Mansur, que é promotora de justiça, Janaína Pascoal, que é deputada estadual de São Paulo, a Luísa, que é do Magazine Luiza, não me recordo o sobrenome dela agora, a Tarcilinha do Amaral, que é a sobrinha neta da Tarsila do Amaral, também que contou sobre um pouco da história dessa mulher grandiosa, que foi Tarsila do Amaral. Então, assim, foi um evento maravilhoso, eu tive contato com várias mulheres. Para você ter uma ideia, tomaram posse 67 cidades. Então, tem algumas que ainda não têm o Conselho da Mulher, como é o caso aqui de Iracemápolis. Sim. E nós estamos pretendendo começar a partir do ano que vem, né? Então, esse finalzinho de ano a gente já vai fomentar algumas reuniões, algumas ideias para a gente começar a formar esse grupo, que se Deus quiser a gente vai formar. Tá? Mas assim, foram experiências maravilhosas, as palestras, as coisas que a gente ouviu, e eu pretendo colocar alguma coisa aqui em Iracemápolis pra gente, não somente eu, lógico, em companhia de outras mulheres empreendedoras que eu tenho certeza que vão fazer parte do nosso time, pra gente fomentar um pouquinho essa cidade. Que legal, ou seja, o Congresso também ajuda aí a fomentar essa ideia, né? E esperamos que dê certo, que o ano que vem a gente tenha essa voz aí feminina, né, para falar aí, para cuidar também das coisas do empreendedorismo de Iracemápolis. Eliane, mudando um pouquinho agora, eu sempre gosto de desmistificar aí os profissionais, né? Para não ficar aquela coisa só trabalho. Com certeza. E a gente precisa um pouco de lazer. Humanos, né? Exatamente. E é isso que eu gosto de mostrar um pouquinho o lado humano dos meus convidados. Eu queria que você contasse um pouquinho o que você gosta de fazer nas horas vagas. Você falou que tá virando o Carlinhos, trabalho, o Carlinhos trabalha muito, ele conta. Tá difícil ter algumas horas vagas. Os horários do Carlinhos, né? Ele conta, às vezes, ontem eu tive na FEDA Turismo, entrei lá 4 horas da manhã. Nossa! Exatamente, mais ou menos. Mas aí, como que você faz, né? As horas vagas que sobram, a gente sabe que é corrido, mas o que a Eliane gosta de fazer nas horas vagas? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiro, deixa eu falar só uma coisa importante, como eu falei para você, é uma correria danada. Só que assim, a gente precisa tirar um tempinho pra gente. Então isso eu faço de um tudo para ter um tempinho para mim, porque senão você não dá conta do recado, vamos dizer acho que assim, isso tem que ser meio sagrado até pela saúde da gente. Sim, com certeza. Bom, coisas que eu gosto muito de fazer, que me distraem, filmes, séries e leitura. Embora a leitura tá ficando um pouquinho a desejar, porque eu tô tendo que ler muitas outras coisas, então eu tô deixando um pouquinho de lado as coisas que eu realmente gostaria de ler, mas por conta da pós-graduação eu tô tendo que ler outras coisas. Mas são as 3 principais que eu gosto de fazer: filmes, séries e leitura. Conta pra gente qual a última série que você viu, então. Eu gosto do Supernatural, eu acho muito bacana. Eu gosto, assim, de fugir um pouco da minha realidade. Então essas séries, assim, essas coisas que fazem chorar, que tem drama, que tem coisas de sangue, eu também não gosto muito. Então eu gosto mais de fugir da realidade. Então assim, o Supernatural, que é uma coisa que é fora da realidade da gente, né? Eu gosto de séries voltadas, né, nesse estilo, assim, mais ou menos. Legal. Eliane, bom, nosso tempo já está quase estourando aqui. E para a gente fechar, então, eu queria que você deixasse um recado, uma dica, um comentário para os nossos ouvintes. A gente sabe que o mundo tá difícil, que a nossa economia tá complicada, né? Às vezes a gente desanima. São coisas assim que eu também tô passando na escola. Às vezes você pensa, por que tá difícil? Por que as pessoas não compram? Por que as pessoas não procuram? Ou as pessoas que procuram desistem? Então a gente sabe que não é fácil, mas assim, ter força de vontade, ter esperança no mundo melhor e contribuir para isso, né? Que é o mais importante, fazendo a nossa parte, procurando seguir as coisas da maneira certa, batalhar, porque se a gente parar, aí realmente o mundo para, o Brasil para, e a gente vai entrando nesse barco e afundando cada vez mais. Muito legal, Eliane. Eu queria agradecer você pela presença. Eu aqui agradeço. Pelo seu tempo aí disponibilizado para falar essas palavras aí que tenho certeza que muita gente vai utilizar como experiência, né, para suas próprias experiências. O intuito desse programa é justamente isso, trazer a experiência das pessoas para que sirva de espelho aí
para os nossos ouvintes, para quem está querendo começar a empreender ou para a própria vida, né? Então, agradeço imensamente. Queria também agradecer as pessoas que estão nos acompanhando. O nosso muito obrigado. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa. Apoio Ceseg Seguros. Há 30 anos no mercado, trabalhando com eficiência e honestidade. Seguro em todos os ramos, proteção familiar, consórcios, seguro de automóveis e certificados digitais. Faça uma cotação conosco. Telefone 3456-1707. Celular WhatsApp 99606-5112.